nome é Daniele, mas todo mundo me conhece como Bunny. Bunny é meu apelido, podem me chamar se você estiver me vendo passar. Hoje eu trabalho como Product Designer lá na Hotmart, mas eu comecei minha carreira como designer gráfica. Trabalhei em agência há muito tempo, mas eu sempre gostei de digital, e um dia eu consegui um emprego para trabalhar num lugar com aplicativo. Nessa época eu nem tinha smartphone, e eu cheguei lá para aprender a fazer tudo isso. E trabalhei nesse lugar quase 3 anos, tive dezenas de aplicativos que foram para a loja. E era muito legal trabalhar num projeto e depois no outro, depois no outro. Só que eu sentia falta de saber o que acontece com esse produto depois que você entrega, que ele vai para o mundo. Eu sabia que um monte de coisa que eu entregava era muito boa e que ia ajudar a vida das pessoas. Eu sabia que tinha coisa que eu entregava que não fazia tanto sentido, que era só porque o cliente pediu e a gente entregava mesmo assim. Aí eu achei que eu precisava mudar um pouquinho minha carreira. Um colega meu me chamou para trabalhar lá na Hotmart, num produto, e comecei a trabalhar com metodologia ágil. Você entrega um pouquinho um dia, outro pouquinho no outro dia, e vai construindo um produto de maneira incremental. Essa experiência estava sendo muito legal, só que eu achei que eu tinha saído da fábrica de software e fui para a fábrica de feature, né? Que eu entregava uma coisa, depois outra, e não sabia o que estava acontecendo. Então eu comecei, poxa, vamos medir os resultados, a gente tem que ver se as coisas estão indo para frente, estão indo para trás. E numa startup onde tem um monte de trabalho para ser feito e não tem papéis muito definidos, quando você tem essa necessidade, alguém tem que puxar. Pode ser um dev, pode ser um designer. E no caso fui eu, né? Eu falei, eu vou pegar essas métricas e vou ajudar todo mundo a ver se o produto está indo para frente, ou o que está funcionando bem, o que está funcionando mal. E aí peguei o acesso do Analytics, do Fabric, Firebase, todas as ferramentas lá no back-end. Beleza, vou lá ver o resultado desse produto, se o negócio está dando certo ou se está dando errado. Aí eu abri o Analytics. E aí eu senti que eu estava olhando para o painel de avião, tinha um monte de coisa ali que fazia sentido nenhum para mim, e eu entendi que as coisas não eram tão simples assim. Eu precisava dar um passo para trás e pensar, eu vou medir o resultado do meu produto, mas eu vou medir o quê? E foi aí que eu descobri vários modelos, vários frameworks que me ajudaram muito. Frameworks são modelos que ajudam a gente a resolver problemas com uma abordagem genérica. É só um template que você tem que pegar e adaptar para a sua realidade. Como qualquer template, se você pegar e colocar no seu produto do jeito que está escrito, vai dar errado. Mas ele te ajuda muito a estruturar um pensamento para poder aplicar no seu produto no dia a dia e não ter que redesenhar a roda, né? Redescobrir a roda. O primeiro framework que eu vou apresentar para vocês, ele chama ARR, que é conhecido como Métricas Piratas. E ele tem esse nome porque ele é baseado em 5 indicadores. O primeiro é a aquisição de usuários, o segundo é a ativação desses usuários, depois vem retenção, indicação e receita. Esse framework ele é muito usado pela galera de produto e de marketing, porque ele tem muito... ele vai transversalmente no seu negócio. Ele vai desde onde você adquire um cliente, né, onde a pessoa vai começar a ter contato com o seu produto, até ali no final, na ponta, que é o dinheiro que você está ganhando de verdade ou não. E ele também, as métricas dele estão muito alinhadas com o conceito de funil de vendas, que é uma coisa que todo marqueteiro ama usar, que no topo do funil eu tenho os potenciais clientes do meu produto, no meio do funil eu tenho clientes que estão começando a conhecer o meu produto, e no fundo do funil eu tenho clientes que estão de fato comprando o meu produto. Então, esse framework tem essas características. E aí o primeiro indicador que você olha quando você está olhando aquisição, você quer entender qual que é o canal que atrai o melhor tráfego, qual que é a melhor taxa de conversão que você tem, quanto que custa o cliente em cada um desses canais, porque você quer saber onde que os potenciais clientes do seu produto estão e você quer trazer eles para o seu produto. Então, você tem que saber onde que eles estão no mundo e quanto que custa trazer eles para dentro do seu produto. Já o segundo indicador desse
desse modelo é a ativação. E aí a ativação de usuários é um conceito que eu defini ele assim, que é o momento onde o cliente entende o tanto que seu produto é fantástico e como que isso vai transformar a vida da pessoa. Eu descobri que o Spotify era fantástico, não foi na hora que eu coloquei o meu e-mail e coloquei uma senha. Foi na hora que eu estava no meio da rua, pesquisei uma banda e dei o play. Foi aí que eu percebi que esse produto ia mudar a minha vida. Que eu não precisava mais achar um MP3, sei lá em qual site, fazer o download, colocar no meu iPod, sincronizar e para depois ouvir essa música no meio da rua. O valor que o Spotify me trouxe foi poder ouvir a música que eu quisesse sem ter que baixar ela antes. Então, a ativação do seu produto ela está ligada diretamente com a proposta de valor da sua empresa, né? O que eu faço, que eu transmito valor, que a pessoa vai entender que a vida dela mudou de verdade. E não é o cadastro. Nessa hora eu vou definir, então, eu já descobri como é que eu mudo a vida das pessoas, eu tenho agora que criar a definição de um usuário ativo. Usuário ativo são as pessoas que estão recebendo valor do meu produto. E aí, nessa etapa, eu vou perguntar quem que são os usuários que estão ativos, quanto tempo demora para um usuário se ativar, quem são as pessoas que chegaram no meu produto e não se ativaram por algum motivo, o que pode estar atrapalhando elas nessa experiência de receber valor de verdade do meu produto. Será que eu estou pedindo o cadastro antes mesmo dela descobrir que o meu produto tem valor? Né? Então, aqui é um momento de você pensar isso. E, pensando já em sistema, eu vou definir o usuário ativo como aquele que fez um evento crítico. Evento crítico é aquela ação que eu consigo medir dentro do meu sistema que indica que a pessoa recebeu o valor do meu produto. Então, a gente que está trabalhando com desenvolvimento, a gente tem que pensar, se eu tiver que medir uma coisa nessa interface, qual que vai ser esse evento crítico? E esse evento eu vou taguear, eu vou mandar para uma ferramenta de analytics, para um back-end, para que no futuro eu consiga pegar ali e extrair quais são os meus usuários ativos de verdade, né? O Airbnb, por exemplo, usa o evento crítico deles como a reserva de quarto. Eu só considero que o usuário está usando o meu produto de verdade se ele estiver reservando um quarto. O Netflix, se eu assistir uma série ou um filme. O Headspace, que é um produto de meditação. Se eu completo uma sessão. E eu posso ter um evento crítico tanto no meu produto, mas também em uma feature específica. Se eu estou trabalhando ali com uma coisa... o Spotify eu vou ouvir uma música, mas eu posso ter um usuário que é ativo dentro da minha funcionalidade de playlists. Se essa pessoa está criando ou editando playlists, ela é um usuário ativo do setor ali, da minha funcionalidade de playlists. O outro indicador, esse é até um bem interessante, que ele aparece nos dois modelos, é a retenção, que quer dizer o quanto que as pessoas continuam usando o meu produto. E aí, nessa etapa, eu vou perguntar quem que está usando o meu produto ao longo do tempo, de quanto em quanto tempo que elas estão usando, quem que ficou, quem que abandonou, que essas perguntas vão me trazer insights de como melhorar o meu produto. Esse também é um indicador que me fala da saúde do meu negócio como um todo. Se eu estou pensando em construir uma startup, por exemplo, eu preciso que o meu produto sirva para alguém. E se eu não estou trabalhando a retenção dos meus usuários, o que eu tenho basicamente é um balde furado. Eu estou ali tentando segurar água com a peneira, gastando dinheiro para a aquisição de novos usuários, trazendo gente, fazendo elas experimentarem, e no final das contas elas vão embora. Eu sei que o meu produto não é bom, eu sei que o meu produto não tem market fit se ele não tem retenção. Para definir retenção de usuários, eu preciso entender qual que é o intervalo ideal de uso do meu produto. De quanto em quanto tempo que a pessoa vai usar o meu produto? Se eu sou uma rede social, pode ser que eu use todos os dias o meu produto. Um joguinho casual, né? Toda hora que a pessoa está entediada, ela tira ali o celular, joga um pouquinho. Então, eu vou considerar um usuário ativo aquele que está usando o meu produto todos os dias. Agora, se eu sou um app de um banco, por exemplo,
Eu não espero que as pessoas abram o meu produto, o meu aplicativo todos os dias. Eu espero que elas abram o meu aplicativo uma vez por mês, que é quando entra o salário ou no final ali do mês, que ela está numa situação um pouquinho, tem que ver se vai dar o mês ou não vai dar. Mas se a pessoa não abrir o app todos os dias, tudo bem. Mas se ela não abre o app todos os meses, aí já eu começo a olhar que esse cliente é um possível abandono, né? Então, para definir retenção, eu preciso definir intervalo de uso. E aí eu venho no conceito de D0, D1, D2. D0 é o dia que a pessoa começa a usar o meu produto. A partir daí, D1, D2 são os dias seguintes. Se eu pegasse todo mundo que começou a usar o meu produto no último ano e forçasse, né, como se todo mundo tivesse começado no mesmo dia, eu ia ver uma curva bem parecida com essa daí, onde tem muita gente que começando ali, né, 100% das pessoas começaram no dia 0, e ao longo do tempo mais pessoas vão abandonando, porque o meu produto ele é bom, mas não é bom para todo mundo. E isso faz parte, tá, gente? Isso não é uma coisa ruim. Nesse caso daqui, eu tenho 2 produtos. O produto laranja, que ele começa com 100% das pessoas usando, e em algum momento do tempo 0% das pessoas estão usando. Esse produto não tem market fit. As pessoas estão usando e ao longo do tempo ninguém mais está usando, e num tempo muito curto, tá, gente? Isso daqui, para quem está começando um negócio, é muito importante que isso aqui te fala que esse produto não está servindo para ninguém. Então, esse produto tem algum problema. O problema pode ser que eu estou atacando a audiência errada, pode ser que o meu produto ainda não está bom, mas esse produto tem um problema. Então, olhar a retenção é muito bom porque você consegue ver a saúde do seu negócio. Já a linha azul mostra um produto que é saudável. Ele atrai uma quantidade X de pessoas, é natural que alguns vão sair, mas ao longo do tempo a curva se estabiliza. E a curva se estabilizar, não importa se é mais embaixo ou mais em cima, é o que mostra que é um produto que tem uma saúde, né? Que no final das contas ele é importante para alguém e essas pessoas vão continuar usando o meu produto ao longo do tempo. Quando eu estou trabalhando em estratégias para melhorar a retenção, normalmente eu vou estar usando uma dessas 2 estratégias. A primeira ali da ponta, que é a curva está muito baixa, quer dizer, tem pouca gente sendo retida. Eu vou trabalhar em estratégias de retenção de curto prazo. Eu vou trabalhar no onboarding da minha experiência, vou fazer com que mais pessoas entendam qual que é a minha proposta de valor logo no primeiro uso, para fazer com que mais pessoas sejam ativadas logo no primeiro uso e, vendo valor, mais pessoas vão continuar usando ao longo do tempo. Se a minha curva tem esse comportamento de K, já do segundo gráfico, eu tenho um número grande de pessoas que está vendo valor logo no primeiro momento, mas ao longo do tempo as pessoas estão deixando de usar. Isso quer dizer que ou o meu produto está muito bugado, as pessoas começaram a usar, viram que o produto é legal, mas ao longo do tempo a experiência não está muito adequada e isso me faz desistir do produto. Não foi a proposta de valor, porque a proposta de valor no primeiro momento eu peguei, mas ao longo do tempo eu estou vendo que esse produto pode não ser o produto ideal. Aí, nesse caso, eu vou trabalhar em estratégia de retenção de longo prazo. Então, eu vou corrigir a experiência dos usuários avançados, eu vou colocar features mais avançadas, né, porque às vezes você começa a usar muito produto, você precisa de uma coisa mais avançada e não está encontrando lá. Então, essas são as 2 principais coisas que você pode fazer para melhorar a sua retenção e a saúde do negócio como um todo. A outra métrica que esse framework me dá é a indicação, que é a capacidade que um usuário que tem uma boa experiência tem de trazer novos usuários para o meu produto. E isso aqui me mostra qual que é a viralidade do meu produto. O Dropbox é um grande exemplo, mas existem vários outros que fizeram a mesma coisa. Você ganhava espaço extra de armazenamento para cada amigo que você trazia para o Dropbox. Então, você teve uma boa experiência com o meu produto, é muito provável que você, como usuário, conheça pessoas que se parecem com você,
e aí você vai indicar pessoas que também são fit para o produto. Por que isso é legal? Isso é legal principalmente para quem está aí precisando adquirir novos usuários. Esse gráfico aqui mostra o fator K, que é a capacidade de crescimento, né? Se um usuário consegue trazer mais um, ao longo de 10 gerações do meu produto, eu tenho mais de 100 pessoas usando. Se um usuário consegue trazer 1.1, essa linha já bate quase 200. E se um usuário consegue trazer 2, em 3 gerações o meu produto já tem 200 usuários ativos. Então eu consigo dominar o mercado muito mais rapidamente. Pensar então em maneiras de um usuário atrair outros vai fazer o seu produto crescer muito mais rápido. E aí você vai gastar menos com a aquisição de novos usuários. E o último dos indicadores desse modelo é a receita, que é basicamente olhar para a saúde financeira mesmo do seu produto, qual que é o custo de aquisição de um cliente, qual que é o lifetime value, que é o valor total de dinheiro que uma pessoa está te dando, que um cliente está te dando ao longo da jornada dele. Então, se você paga R$100 de academia por mês e vai só durante 3 meses, o seu lifetime value foi R$300. Se você fica um ano, é R$1.200. Então, o lifetime value é todo o dinheiro que você deu para esse negócio ao longo da sua vida. E o ticket médio é o valor médio de pagamento que você faz. Então, esse foi o primeiro framework, o Métricas Piratas. Agora eu vou mostrar para vocês o Heart, que foi criado pela Google Ventures. E a maior diferença dele é que, enquanto um fala do negócio como um todo, e ele é muito indicado para as pessoas que estão vendo saúde do negócio, aí vai ter a diretoria, os POs, que são pessoas que estão vendo para a estratégia da empresa como um todo. O Heart já é mais focado na qualidade da interação que você está criando. Então, ele é um recorte menor, mas ele vai mais profundamente. E é daqui que eu tiro a maioria das coisas que eu uso no meu dia a dia mesmo. Algumas pessoas já devem ter visto esse quadrinho aí. Era esse quadrinho que estava no post do Google quando eles lançaram esse framework. E ele é baseado também em 5 métricas. A primeira delas, felicidade, engajamento, adoção, retenção de novo e sucesso na execução de tarefas. A primeira métrica de felicidade, ela é um pouco controversa, mas de uma maneira geral é a satisfação e felicidade dos seus usuários. E você pode medir isso usando NPS, usando Customer Satisfaction Score ou Customer Effort Score, que são métricas que você pergunta para a pessoa no final de uma interação. Foi fácil? Foi difícil? Você está gostando? Você indica para um amigo? E como tem um asterisco bem pequenininho ali, mas desses indicadores que eu estou mostrando, as métricas de felicidade são as únicas que você pergunta para a pessoa. E como você pergunta para o usuário, você tem que garantir que você vai perguntar sempre no mesmo ponto da jornada dessa pessoa, porque é uma métrica que pode sofrer muita variação. Se eu te pergunto uma coisa antes do almoço, você está com fome, você está um pouco agitado. Se eu te pergunto depois do almoço, você já está mais tranquilo. Então, saber o momento da jornada do usuário que eu estou perguntando pode interferir nesses números. Então, é importante saber disso. O segundo indicador desse modelo é o engajamento, que é o quanto que as pessoas estão usando de verdade do meu produto. E aí eu vou ver quais são as funcionalidades mais utilizadas, quanto tempo que essa pessoa passa lá no meu produto, as páginas que são mais acessadas, quem são os power users do meu produto. E power user é um conceito muito legal que é ali, o top 5% dos meus usuários, o que eles estão fazendo que meu produto é tão bom para eles. Então eu vou aprender com eles por que meu produto resolve a vida deles e vou usar essas estratégias para poder engajar os outros usuários, os que não estão engajados ainda, né? A outra métrica que ele coloca aqui é a adoção, que é quantos usuários estão usando alguma parte do meu produto ou da feature, e tem muito a ver com ativação também. Esse é um indicador que é meio primo ali do outro. E aí eu vou ver qual que é a taxa de adoção de uma funcionalidade, quanto tempo que demora para usar essa funcionalidade pela primeira vez.
E o último dos indicadores é sucesso de tarefas, que é uma métrica muito mais de eficácia e eficiência do meu produto. E aí eu vou ver se as pessoas conseguem executar as tarefas sem problema nenhum, onde que elas estão errando mais, onde que elas erram menos, qual que é a performance desse sistema. Aqui eu tenho um exemplo de um teste de usabilidade que a gente fez, usando uma ferramenta que já calcula para a gente o resultado das tarefas. Era para a pessoa realizar um login via e-mail, 1/3 das pessoas realizaram com sucesso, 40% conseguiram realizar, mas tiveram alguma dificuldade e algumas desistiram. Considerando que logar por e-mail é uma tarefa que deveria ser muito fácil, 40% não conseguia logar diretamente, disparou um alerta para a gente rever essa interface daí e melhorar algumas coisas. Beleza, falei um monte de métrica aqui e tal, vocês não vão decorar todas de cabeça, é óbvio. Mas como é que você pega e aplica isso no dia a dia de vocês de verdade? Para eu saber se meu produto está indo bem ou está indo mal, eu preciso saber o que é uma boa experiência e o que é uma experiência ruim. Se eu pegar e falar com vocês hoje, eu fui num restaurante, fiz meu pedido, em 5 minutos o meu prato chegou. Isso é uma boa experiência? Depende. Se eu tiver saído para almoçar e pedir um prato do dia, é muito provável que essa comida seja fresquinha, né? Porque é o prato do dia, eu estou perdendo pouco tempo aqui do meu horário de almoço. É possível que isso tenha sido uma boa experiência. Mas e se a minha intenção inicial era sair para jantar e ter uma experiência ali romântica, né? Fazer um date? Se eu pedir minha comida, em 5 minutos ela chegou, quer dizer que ela não era uma comida que estava fresca, ou então que ela foi feita para outra pessoa, não para mim. Eu não consegui nem beber a primeira taça de vinho, eu não estou curtindo o lugar, eu não estou curtindo o ambiente. Então, eu preciso entender qual que é o meu objetivo como negócio, né, para saber se a experiência está sendo boa ou está sendo ruim. Números soltos não querem dizer nada. Então, eu vou usar um exemplo aqui, eu estou abrindo um restaurante da Bunny. Ele tem essa carinha aí, né? Ele é um lugar mais gostosinho de você ficar, aproveitar, ele não aquilo é à la carte, você faz o pedido. E eu preciso criar um dashboard para saber se o meu negócio está indo bem de verdade ou se ele está indo mal. E aí a primeira coisa que eu preciso saber se o meu negócio está indo bem de verdade ou não é definir qual que vai ser o meu usuário ativo. O usuário ativo do meu restaurante vai ser aquele que chegou, entrou e saiu? Não é. Esse é um bounce, né? Esse é a pessoa que chegou, não viu valor nenhum, já saiu ali na hora. Mas e se eu chegar, entrei no restaurante, li o cardápio e saí? A sua ferramenta de analytics hoje considera que essa pessoa é um usuário ativo, porque ele chegou no seu site e fez alguma ação. Mas do ponto de vista de negócio, ele não é um usuário ativo. Ele não recebeu o valor do meu produto. Eu posso ter 200 pessoas entrando no meu restaurante todos os dias e R$0 entrando no meu caixa todos os dias, se eu estiver nessa situação. Então, para definir que meu negócio está indo bem, eu vou definir que meu usuário ativo é aquele usuário que entra no meu restaurante e come uma refeição. Essa vai ser a minha principal métrica que eu vou acompanhar ao longo do tempo. Eu vou listar também outras métricas aqui que vão indicar se eu estou tendo uma experiência positiva ou não no restaurante, que aí as pessoas comem, né? Esse é o meu principal indicador, os usuários ativos. Outros indicadores que a experiência está sendo legal, as pessoas estão gostando da comida, as pessoas estão passando um tempo ali no lugar, as pessoas estão indicando o meu restaurante para os amigos delas. E do mesmo jeito que eu posso medir o que está indo bem, eu posso medir o que está indo mal. Se estiver indo mal, o que eu vou medir? Os pedidos estão demorando muito, os pedidos estão vindo errado e está vindo com problema, o serviço está ruim, as pessoas vão no restaurante, mas não voltam nunca mais. Então, isso para mim, esse é o meu objetivo, para saber que meu negócio está indo bem. É que as pessoas tenham experiências boas e que elas não tenham experiências ruins. Beleza? Agora eu posso medir? Não. Aquilo ali é o meu objetivo. Para poder medir, eu preciso definir agora quais serão os meus sinais. E sinal
é aquela coisa que eu consigo observar no mundo que pode me indicar que aquilo ali está acontecendo. É como se eu tivesse que saber que meu negócio está indo bem só olhando pela câmera de segurança, sem poder conversar com ninguém. E é isso que você faz quando você olha um Analytics, né? Você vê os rastros que as pessoas deixaram no mundo, não conversa com as pessoas e tem que tirar conclusões a partir disso daí. Então, que sinal eu poderia ver no mundo que as pessoas estão gostando da comida? Eu poderia ver, por exemplo, se elas estão comendo toda a comida, se elas não abandonam no meio do prato, se elas não fazem um drop-off ali, né? Eu poderia ver também se elas fazem um upsell depois de experimentar minha comida. Então, se elas pedem uma sobremesa. Se a pessoa foi num restaurante, comeu uma comida que era boa, ela gostou daquela experiência, confia nessa cozinha, ela pode pedir uma sobremesa. É provável que ela se sinta à vontade para isso. Mas se você foi num lugar e você não gostou, com certeza você não vai pedir uma sobremesa. Então, isso aí pode ser um indicador, né? Não ter ninguém pedindo uma sobremesa, tem muita gente que pode não estar gostando. Outra coisa que eu posso ver, né? Um pedido que está chegando errado. O garçom vai, entrega um pedido na mesa, as pessoas não mexem naquele pedido e o garçom tem que retirar e voltar com isso para a cozinha. Isso quer dizer que alguém fez uma ação e teve que voltar para fazer ela de novo. Esse comportamento você vê muito em formulários, né? Alguém vai, preenche alguma coisa e depois ela percebe que o que ela preencheu lá em cima não era o que ela tinha que fazer. Então ela tem que voltar e editar. Esse tipo de edição pode ser um sinal de que alguma coisa aconteceu e está errada. Então, esse vai ser o sinal no mundo que eu vou observar, que vai me indicar que talvez exista um erro. Então, para cada coisa que eu listei que é uma boa experiência, eu preciso listar sinais no mundo, que são as coisas que eu vou observar para poder medir de verdade. Então, se as pessoas estão comendo, eu vou medir o número de refeições. Se as pessoas estão gostando, eu vou olhar a satisfação, eu vou olhar o número de sobremesas vendidas. Se elas estão gostando do ambiente e estão passando um tempo, eu vou ver o tempo médio que elas ficam antes de comer e depois de comer. Se elas estão indicando o meu restaurante para os amigos, eu posso ver publicação que me marcaram numa rede social. Aqui são os sinais do mundo que eu vou poder observar de verdade. E do mesmo jeito, a experiência ruim. O pedido está demorando muito, eu vou ver o tempo de espera do pedido. Pedido errado com problema, aqueles pedidos que voltaram e tiveram que ser editados. Que o serviço está ruim, eu vou ver o meu caixa, quanto por cento das pessoas não estão pagando esses 10%. E se as pessoas não voltam, eu vou ver ali no Analytics, né, new versus returning, que são as pessoas novas e que estão voltando. E no primeiro momento, quando você vê aquele gráfico lá pela primeira vez e vê que tem muita gente nova, você fica empolgado, né? Nossa, tem muita gente nova conhecendo meu produto. Mas se tem muita gente nova conhecendo seu produto o tempo todo, por que as pessoas que conheceram não voltaram? Né? Aí a gente volta lá na retenção, né? A gente tem que saber qual que é a proporção ideal do seu produto de pessoas que estão conhecendo e pessoas que estão voltando. Beleza, agora eu já tenho todos os objetivos e todos os sinais, que são as coisas que eu vou medir. Essas coisas que eu vou medir, elas já são métricas? Ainda não. Eu preciso transformar esses sinais em métricas. E uma métrica tem 4 principais características. A primeira delas é que ela é compreensível. Compreensível quer dizer que eu e o meu colega de trabalho estamos falando da mesma coisa. Na hora que eu falar os usuários ativos do meu restaurante, todo mundo sabe que o usuário ativo do meu restaurante é aquele que chegou lá e comeu, não aquele que foi e viu o cardápio e foi embora. Então, todas as pessoas envolvidas no projeto têm que ter o mesmo entendimento sobre o que está sendo medido. A segunda característica de uma boa métrica é que ela é proporcional. Ela não é um número absoluto, ela é proporcional. Por quê? Para que ela seja comparável. Se eu pegasse o número de refeições vendidas ao longo do tempo no meu restaurante, eu ia ter um gráfico desse, que é muito bonito, né? Ele só anda para cima. Não vai ter mês nenhum que eu vou ter um número negativo, porque eu nunca vou vender menos, né? Eu vou vender no mínimo 0, mas esse gráfico ele nunca anda para baixo, ele só anda para cima. E
Parece meio besta, mas a gente mesmo já cometeu esse erro várias vezes. Lá na Hotmart, por exemplo, a gente ficava vendo o total de usuários cadastrados. Total de usuários cadastrados nunca vai ser um número negativo, ele vai ser sempre um número que vai ser igual, mais um pouquinho. Então, esse tipo de número, ele não me traz insights muito bons. Por isso que você usa um número que é uma proporção. E aí eu vou dar um exemplo. Meu restaurante cresceu, eu já tenho 2 lojas. O primeiro está vendendo 49 mil refeições por mês, o segundo 64 mil por mês. O segundo está indo melhor, né? Mas agora, e se eu te falar que o espaço de loja que eu tenho de cada um é diferente? Um tem 220 cadeiras e o outro tem 315 cadeiras. Qual que está indo melhor? Para eu saber, eu faço uma proporção de quantas refeições são vendidas de acordo com o espaço da minha loja. Agora sim, eu tenho um número que eu posso comparar um com o outro e saber quem está indo melhor, né? Se eu pegasse esse gráfico e fizesse por dia, por exemplo, eu consigo descobrir outras coisas. O restaurante 1, ele tem uma coisa que a gente chama ali dos morrinhos da semana, que é, no final de semana, o uso dele é muito pequeno e durante a semana o uso vai lá em cima. Isso é um padrão que a gente vê muito em ferramentas que são B2B, que são ferramentas que são feitas para as pessoas trabalharem. Então, é natural que uma ferramenta de e-mail seja muito usada. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e sábado e domingo as pessoas não queiram saber do meu produto. Então isso é uma curva natural de produtos muito usados durante a semana mesmo, né? No caso do meu restaurante, ele pode ser um restaurante que fica numa área comercial. É um restaurante ali na Savassi. Ele vai ter o uso muito grande durante a semana e no final de semana o uso vai lá embaixo. Já essa curva aqui de baixo, ela me diz outra coisa completamente diferente. Não existe esse padrão de semana, né, de dia da semana. De uma maneira geral, a média ela é parecida. Mas ele me conta uma outra coisa interessante, que é, em algum momento do meu mês, eu comecei a ter mais usuários. E alguns desses usuários continuaram usando o meu produto depois de um tempo. Esse gráfico, ele me conta só uma pontinha da história. Eu preciso saber pegar o resto dessa história com outras pessoas, com outras ferramentas. Olhar as métricas é só ter insights de algumas coisas, mas isso que nunca vai te contar a história inteira. Aqui, por exemplo, poderia ser que eu fiz uma campanha de marketing para que mais pessoas conhecessem aqui do meu restaurante. Teve um boom de pessoas me visitando e algumas gostaram, e aí a média de visitantes antes da campanha e depois da campanha agora está diferente. Eu consegui atrair mais pessoas para o meu restaurante. E aí, então, para cada sinal de uma boa experiência, você precisa pensar como que eu faço uma proporção para que isso seja uma métrica de verdade. Uma métrica comparável e que eu consiga ver o valor, se eu estou evoluindo mesmo, né, ao longo do tempo, ou se eu vou comparar ele com um outro produto. E aí refeições por dia, sobremesas por refeição, porque aí eu consigo ver, num dia que eu vendi pouco ou vendi muito, eu consigo ter uma taxa de upsell que ela é independente do número de refeições que eu estou vendendo. Tempo médio de permanência, compartilhamentos por semana, que aí eu já tenho uma métrica que eu posso comparar ao longo do tempo. E a mesma coisa dos sinais de experiência negativa, eu consigo ver tempo médio por dia, pedidos que voltam sobre os pedidos totais, que aí é proporcional também. Clientes que não pagaram pelo total de clientes e novos clientes pelos que estão retornando. Mas a coisa mais importante mesmo de qualquer métrica é que ela gera mudança de comportamento. Não adianta você medir alguma coisa se você não vai usar esse número para nada. Você precisa pegar esse número e mudar alguma coisa na sua interface. Esse exemplo aqui que eu já mostrei para vocês, na hora que a gente percebeu que o nosso novo layout lindo e maravilhoso, 40% das pessoas não conseguiam logar diretamente com e-mail, a gente falou que não serve, eu preciso rever o meu layout, ele tem que ficar um pouquinho menos bonito e mais eficiente. Então a gente pegou e deu destaque em algumas informações para poder mudar essa interface, porque eu não quero que esse número continue assim, eu quero que esse número mude e que seja muito mais fácil realizarem um login por e-mail.
A gente já teve muitas campanhas de marketing que foram descontinuadas, readequadas, porque a gente percebeu ao longo do tempo que você está atraindo o cliente errado. Então é isso, você vai medir alguma coisa porque você quer mudar alguma coisa. Se você está medindo uma coisa que você não pode mudar, você está perdendo tempo, porque você não vai poder atuar sobre isso, né? Então é isso. Se for medir alguma coisa, meça o que vocês vão poder mudar nos próximos meses. E aí aqui é só um exemplo de como que a gente faz isso no dia a dia, né? Eu criei uma tabela no Excel, colocando o que é uma experiência boa de um lado. A gente juntou e viu o que podia ser o indicador dessa experiência boa acontecendo e terminou colocando a métrica. Junto com a equipe técnica, a gente sentou lá, esse evento aqui já está mapeado, esse aqui não está, já dá para medir. E a gente foi, ao longo do ano, colocando aqui na última tabela, na última coluna da tabela, a gente foi colocando um check em cada um dos eventos que ainda não estavam mapeados. A gente foi mapeando aos poucos, não dá para fazer isso de uma vez só. E no final do ano a gente já tinha um dashboard que a gente conseguia medir todas as coisas que estavam indo bem e que estavam indo mal no nosso produto. Hoje eu estou trabalhando com pagamentos e aí eu tive que fazer isso tudo de novo. As métricas de conversão são completamente diferentes das métricas de experiência de redes sociais. Então eu tive que pegar e transformar as minhas métricas em métricas de conversão, que basicamente são sucesso e erro, né? A pessoa está conseguindo preencher bem esse formulário, onde é que ela está errando, onde é que ela está abandonando. E aí a gente está agora, aos poucos, instrumentando isso tudo lá no nosso checkout, para a gente criar o nosso dashboard e acompanhar todos os eventos que indicam coisas boas e todos os eventos que indicam coisas ruins dentro do nosso produto, né? E é isso, gente. Para saber mais, eu vou compartilhar com vocês, então, quem quiser é só me achar lá, porque esses links daqui tá meio ruim de ler. Mas o Lean Analytics é um livro muito bom que te ensina a falar sobre, te dá uma visão de negócios mesmo, como que o Analytics e começar a medir no ciclo de vida da sua empresa, né? Vou começar medindo uma coisa, depois duas, depois três. Esses dois do meio são playbooks, um sobre retenção e o outro sobre engajamento. Eles são playbooks de 200 páginas cada um e vai te ensinar a fazer qual evento dentro da sua interface você tem que mapear. E para onde você manda e de quanto em quanto tempo você olha. Eles são muito, muito fodas. E esse Measure You é um blog que fala basicamente de métricas de qualidade de interface e sucesso em realização de tarefas. Ele indica lá um monte de coisas para serem analisadas, fazer teste de navegação, teste de preenchimento de formulário. Então, quem trabalha com conversão, aí está uma boa bíblia, né? Tem muita coisa legal para aprender. E é isso, gente. Muito obrigada. Quem quiser pode me adicionar no Twitter, LinkedIn. A gente pode continuar esse papo por aí. E é isso. Valeu.